Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de junho de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2678. Ele tem, ao todo, 5 páginas, 44 logias e 8 máximos. O tema é antibagulismo emocional. A especialidade é equilibriologia. Agora, definição. Já vem aqui, agora eu quero dizer que quem redigiu o verbete é a nossa professora Gláucia, especializada em mental soma. Cuidado com ela. E ela está ali, ó, muito bem assistida por 2 assistentes hoje. Definição. O antibagulismo emocional é a postura, atitude ou ação profilática fundamentada no antiemocionalismo, adotada continuamente pela consciência homem ou mulher, ante os arroubos, descontroles, oscilações ou efervescências comocionais, resguardando a calmia e pacificação íntima nas inter-relações conscienciais. A retilinearidade autopensênica. A reeducação afetiva, o feminino sensível, não lacrimogêneo, o emprego do aprendizado intermissivo na vida cotidiana, a evitação das fugas emocionais, a boa forma mental somática, o autodidatismo, a tomada de decisões a partir do mental soma, a evitação da improdutividade, da satisfação malévola, a compreensão do próprio estágio evolutivo, as mentiras aparentemente inofensivas, a inveja no Facebook reforçando os bagulhos emocionais, as energias conscienciais doadoras, a ampliação energossomática propiciando a interassistência através do antibagulismo, a presença cosmoética dos amparadores extrafísicos por meio do equilíbrio emocional. As energias conscienciais lúcidas, tornando os ambientes leves. As projeções conscienciais vexaminosas, evidenciando os cacarecos emocionais não superados. Na argumentologia, tem a caracterologia, com 10 posturas dificultadoras da vivência do antibagulismo emocional, corroboradas por expressões populares. Vale a pena ver isso, que é interessante. Agora, na terapeuticologia, nós temos aí as mudanças de atitude e o autoinvestimento da inteligência evolutiva facultam a vivência do antibagulismo emocional. Então, ela mostra aqui 10 posturas decisivas a tal finalidade, consolidadas por expressões também populares. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autodiscernimento afetivo, autodomínio emocional despertológico, coteja intelectualidade, emocionalidade, intelectualidade ginossomática e saúde emocional. Agora, a frase enfática. O antibagulismo emocional apoia-se no emprego lúcido do autodiscernimento e da racionalidade perante as autoexacerbações ilógicas poluentes da real condição autoevolutiva da consciência. Você experimenta a condição de equilíbrio e domínio emocional advindos do emprego lúcido da postura do antibagulismo emocional? Na escala de 1 a 5, como se autoclassifica quanto ao estado de comoção diuturna? A bibliografia específica tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Antiemocionalismo, autodiscernimento, autoconfiança, autodomínio, acalmia. Desapego, desdramatização, pacificação, homeostase, holomaturidade, racionalidade, retilinearidade, serenidade, afetividade, anticonflituosidade. Mental somatologia, psicossomatologia, cosmoeticologia, autolucidologia e equilibriologia.
Agora, o verbete hoje do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia é informaciologia. O argumento é informativo-lógico. Ele tem 48 itens chamativos. Agora, eu chamo a atenção para o enunciatum, que tem aí 7 itens numa enumeração para explicitar a abordagem do assunto. Agora, os questionamentos. Professor, minha mãe já dessomou 19 anos. Temos uma creche com o nome dela na cidade. De acordo com os professores da creche, ouve-se barulhos e porta trancando. Estão achando que é a consciência dela. Como posso saber se é correto o pensamento das professoras? Vai lá. Vai lá e vê, né? Tem que examinar. Como é que faz? Outro, uma consciência sozinha pode se materializar usando apenas ectoplasmia de animais e plantas? Olha, é difícil. Agora, se ela for, por exemplo, um serenão, tudo é possível. Agora, consciência comum, tira o cavalo da chuva, porque não, isso aí não está. A bola é muito cheia. Como é que é o caminhão? Não dá. Professor, o desperto em outras vidas enfrentará dificuldade em ser desperto nessa? Não, a tendência dele é fixar o processo a maior. Então ele se sente melhor, se sente com mais autossegurança, autoconfiança, e aquilo aumenta o problema dele de manifestação do desassédio. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com a autocorrupção. Então, com isso, ele acaba com o autoassédio. Acabando com o autoassédio, ele manifesta, vamos dizer, a regularidade do processo, ele mantém a desassedialidade. Então, pense nisso. Outro, o macrosoma com paramicrochip tem ligação com a dispersidade passada ou apenas com o complexo? É lógico que vai ter. Qualquer coisa que é passado vai ter relação. Pensa nisso, você vai ver como é que é. Então, isso é inevitável, tem que ter. Professor, que razões conscienciológicas o senhor vê nas pessoas estabanadas, distraídas, que deixam cair facilmente os objetos e que parecem ter de mais de 5 dedos em cada mão? A primeira coisa aí é a alteração do cerebelo. É o processo da psicomotricidade. É um problema da miologia. É o processo dos músculos. E essa condição. Essa pessoa deve fazer exercícios regulares e ela procurar concentrar as atividades que ela faz. Agora, isso é muito sério, principalmente se a pessoa for mais corpulenta, mais forte, musculosa, sarada. Isso é pior ainda. Então, tem que abrir o olho com isso. Outra coisa, isso não é só para homem, não, tá? É para mulher também. Tem que ir com calma. Professor, no estudo das paratécnicas, podemos assumir que se uma técnica é conscienciológica, ela também é uma paratécnica? Não. Existem técnicas que são só nossas aqui. Por exemplo, a técnica de eu abaixar e suspender, não tem nada a ver com isso. Ficar de cócoras, isso não tem nada a ver com o processo extrafísico, é do soma. Nós temos muitas técnicas, olha aqui, ó, é muita coisa que tem. Só para a pessoa se projetar, tem mais de 20 no Projeciologia. Pensa bem no resto. Então, caso isso não seja verdadeiro, quais os fatores que poderemos utilizar para qualificar uma técnica conscienciológica como paratécnica? Paratécnicas são aquelas que você vai usar, você, como consciente, quando você se projeta. Olha bem o que acontece quando você se projeta. Agora, aqui na vigília física ordinária, o melhor é você ver as paratécnicas que dizem respeito ao processo dos efeitos físicos da ectoplasmia de materialização. Então, por exemplo, você pode notar que tem como se fosse uma espécie de aparelho na sua mão, como se fosse assim, alguma coisa que estivesse saindo o tempo todo, como se fosse um turíbulo de energia saindo, um aspersor de energia. Essas coisas tem, isso tudo é o processo de paratécnica que eles colocam na gente. Agora, outras paratécnicas que você pode usar assim diretamente com o processo, é na sinalética energética sua pessoal. Olha bem o que é que tem. Se você for anotar isso tudo e depois começar a fazer uma pesquisa, ponderar a respeito disso, fazer associação de ideias, de todas as sensações, vivências, ocorrências, através do tempo, você vai descobrir que a gente sempre trabalha com algum processo paratécnico de lá para cá. Ou seja, tem amparador que fica ajudando a gente para aquilo se manifestar.
Mas isso precisa de passar e pinchar com pente fino, para a pessoa ver, porque é elusivo, escorrega entre os dedos, some, porque é muito sutil. Se a pessoa está toda assoberbada com o fenômeno, como é que ela vai lembrar dos detalhes daquilo? Então tem que anotar tudo imediatamente e ver, e acumular aquelas anotações para ver, não tem outra saída. Agora, a verbetógrafa, professora Gláucia, na Estrangeirismologia, página 1, por que você colocou especificamente o turning point da jovem ou mulher lúcida? Onde ficou o jovem ou homem lúcido? Não precisaria também de um turning point? Boa tarde. Isso aí é Eduardo, olha. Olha, é uma sugestão, sim, mas... Aqui, ó, ele está com a dor de cotovelo danada. Eu fiz uma opção aqui na Estrangeirismologia. Na verdade, eu fiz uma opção. No primeiro momento, quando eu escrevi o verbete, eu tinha pensado em fazer algo com o foco mais ginossomático. Depois eu percebi que não, que isso Mas mesmo assim ampliado. você fala em ginossoma e tudo. Tem bastante ginossoma aí ao longo do verbete, mas foi uma opção. Agora, na fatologia, a mesma página, linha 2, quais as principais dificuldades no emprego do aprendizado intermissivo na vida cotidiana? Olha, eu penso que é justamente a pessoa não ter recuperado aí o mínimo de unidades de lucidez, né? Mas a partir do momento que ela começa a ter um estreitamento, né? Como se diz, uma afinidade muito grande com todas essas ideias da conscienciologia, ela vai dilatando tudo isso à medida que ela vai colocando em prática. Então, aqui o que eu quis chamar a atenção é a vivência do paradigma consciencial, já num primeiro momento. Às vezes a pessoa pensa no intermissivo e quer ter um panorama geral de tudo aquilo que ela vivenciou. Mas existem experiências que a gente já pode começar a colocar em prática no cotidiano, com a vivência do paradigma consciencial. E aí eu vejo que essas dificuldades elas vão minimizando. Você começa a trazer e ampliar suas unidades de lucidez. Nas linhas 5 e 6 da fatologia, mesma página. Como a inveja no Facebook reforça os bagulhos emocionais? Não entendo como tanta gente perde tempo com a vida alheia. Poderia me explicar isso? Não tem Facebook. Uso melhor o meu tempo. Ok. Eu também não tenho Facebook, quero dizer para você. Olha, as redes sociais, elas podem auxiliar bastante as pessoas. O problema é que realmente perde-se muito tempo com as bobagens que ali são veiculadas. Essa questão da inveja no Facebook me chamou a atenção, que eu estava vendo umas matérias na internet e eu achei um artigo. A inveja no Facebook está fazendo você infeliz? É o título do artigo. E eu falei, nossa, mas o que é isso? Deixa eu ver de perto, né? E aí, em linhas bem gerais, fala-se que as pessoas tendem a passar muito tempo, né, em contato lá no Facebook, e por conta de todas aquelas fotos, as viagens que fizeram, tudo aquilo que a gente sabe que é só espelho, assim, só, né, refletindo aquilo que de repente a pessoa gostaria de fazer, mas ela coloca ali, e doura, e, enfim, enfeita. Tem muita gente que está insatisfeita com a própria vida, olha aquilo, toma aquilo como verdade e acaba se sentindo infeliz. E aí foi um estudo realizado por 2 universidades na Alemanha, com o objetivo de entender esse impacto que tem as redes sociais. No contexto do verbete, é claro que assim, importa menos a gente ficar pensando se o outro viajou, se o outro comprou roupa, se ele tem o carro do ano. Acho que para nós o que vai importar é a questão evolutiva. É o quanto que a gente está utilizando o nosso tempo de modo útil para colocar a nossa proexis em funcionamento diariamente. Nosso amigo que me falou que devia de mudar o nome, devia de ser redes insociais. Eu, por exemplo, só uso o Facebook para chamar meu filho por telefone. Eu falo com ele por telefone, através de um pequenininho lá. Professora Gláucia, por favor, em fatologia, na 2ª e 3ª linhas, poderia ampliar a evitação das fugas emocionais e, na 4ª linha, a evitação da improdutividade, da satisfação malévola?
Sim, a questão da evitação das fugas emocionais, isso tem a ver com as chantagens. Isso tem a ver com aquele posicionamento de eu não consigo vencer pelo argumento, então eu vou pelo choro, eu vou pela chantagem, por aquilo que, de repente, eu não consigo lidar bem. Então, a proposta aí do antibagulismo emocional, na verdade, é romper com isso, né? Você priorizar a racionalidade, priorizar o uso do mental soma e parar de se vitimizar, parar de entrar nesse processo que é mais fácil no primeiro momento, mas que coloca a gente lá no acostamento evolutivo. A outra questão que você colocou foi a evitação da improdutividade e da satisfação malévola. Quando a pessoa ela inicia esse processo de autopesquisa de um modo mais profundo, ela entende que não está aqui a passeio, que nós somos consciências, né, e se desperta para isso, ela não vai torcer para dar errado alguma coisa para o outro, né? Pelo contrário, ela vai ter claro que todos nós estamos num processo evolutivo, vale mais nós nos compararmos a nós mesmos do que fazermos a comparação com o processo do outro. Cada consciência é uma, cada consciência tem a sua holobiografia. Então, não convém isso, é perda de tempo a gente alimentar esse tipo de competitividade. Então, aqui eu quis chamar a atenção para cada um entrar mais no foco daquilo que realmente veio fazer aqui. E aí não cabe satisfação malévola. A verbetógrafa. Em Fatologia, página 1, quarta linha de baixo para cima, a postura ereta. Qual foi a sua inspiração para a inserção deste item? Percebo que nem sempre a postura ereta indica que a consciência deixou de ter bagulhos emocionais. Por exemplo, para o belicista, uma cultura da postura ereta. Outros exemplos são as interações entre a postura ereta e a insegurança, a autoafirmação, e a imposição exagerada da força presencial diante de um determinado grupo ou contexto. Ok. Bom, aqui, na verdade, se você observar, os 3 itens, então, o olhar firme, a postura ereta e a voz equilibrada, eles são itens que estão caminhando numa sequência. O que eu quis chamar a atenção aqui não foi sobre essa postura ereta do belicista, né, daquilo que é disciplinado, que cabe numa caixinha, num vidro, não é nada disso. Eu quis colocar a questão do abertismo, de olhar à frente, de caminhar pensando no processo evolutivo. E eu acho que quem carrega menos fardos, que são esses cacarecos, esses bagulhos emocionais, ele tem o olhar firme, ele tem a postura ereta nesse sentido, ele está com foco na evolução, naquilo que ele veio fazer e na contribuição que ele vai dar. Meu avô. A verbetógrafa. Em Fatologia, página 1, primeira linha, poderia fazer uma relação entre o feminino sensível não lacrimogênico e, no final da 7ª linha, a objetividade sensível. Na sua opinião, como ser objetiva na hora que aquela emoção aflora? Isso aqui é a nossa amiga que escreve todo dia de Madrid, na Espanha. Bom, é o seguinte, para a gente poder fazer esse paralelo, né? Na verdade, a mulher, principalmente, ela é motivada a ser lacrimogênica, né? A gente tem vários exemplos disso. Certo dia eu estava assistindo TV e passou um comercial muito bobo a respeito dessas distorções que tem sobre a questão dos relacionamentos afetivos, né? Então, tinha lá um casal de namorados, e aí aquele casal de namorados se dava muito bem, mas o negócio só teve impacto quando essa pessoa colocou no Facebook que ela estava num relacionamento sério, e não o contato tete-a-tete que tinha com a parceira. E no comercial, muito bobo, né, porque reforça uma postura frágil da mulher, ou, ao mesmo tempo, de querer mostrar uma imagem, né, para os outros, independente da parceria, era aquela mulher que estava suscetível às opiniões alheias. A gente tem aí as novelas que estimulam essa postura lacrimogênica, né? A gente tem aí a ideia de que a mulher é frágil, ou que para a mulher correr atrás daquilo que ela precisa fazer, ela precisa ir com a emoção, a flor da pele.
A gente não precisa de nada disso. Quando a emoção vem à tona, a gente precisa pensar sobre quais são os pontos que efetivamente estão pegando para a gente não dar conta daquilo, né? E tentar não reprimir aquilo, fazer de conta que não está sentindo, é realmente ver a causa do negócio, é enfrentar os dissabores, é entender por que se manifesta daquele jeito. Mas, ao mesmo tempo, não é dar vazão para virar um vulcão e explodir. Ao mesmo tempo, é refletir sobre aquilo. Será que essa é a melhor postura que eu posso ter? Será que, nesse momento, nesse estágio evolutivo, essa é a melhor maneira de eu me manifestar? Será que eu já não tenho condição de me manifestar diferente? Então, quando a emoção vem à tona, é o tipo de exercício que eu costumo fazer. Será que eu preciso agir desse jeito? Eu já não consigo agir de uma outra forma? E também os laboratórios, né? Assim, o laboratório de mobilidade física Vigil, que ajuda bastante. A questão da técnica da autorreflexão de 5 horas, porque eu acho que quando a emoção vem à tona, está faltando reflexão, está faltando introspecção, está faltando esse olhar mais em direção à nossa consciencialidade. Cláudia. 2 questões aqui na fatologia, na 9ª linha, aqui no final você colocou assim, a perda do medo de perder. Queria que você comentasse esse e também mais embaixo, na 13ª, autonomia ginossomática. Ok, eu vou de trás para frente, tá, Cristiane? Tá bem, tudo bem. A autonomia ginossomática é um verbete, né? Na verdade. E ele me chamou bastante a atenção porque foi num momento que eu estava ainda delineando para onde que iria essa abordagem, né? Se eu ia focar mais na questão ginossomática ou se eu ia incluir os nossos amigos androssomas também, para ser uma coisa mais geral. E o que, na verdade, me chamou a atenção nesse verbete é uma citação. Na citaciologia, tem a citação "nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar", da Helen Keller. Isso me chamou a atenção dentro desse contexto, né? Porque quando a gente fala de bagulho emocional, são aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que já pode ser desprezado para fazer a gente voar evolutivamente. Então, o autonomia ginossomática vem dessa ideia, desse verbete. Agora, a perda do medo de perder, assim, em primeiro lugar, eu tive a ideia de escrever esse verbete por conta de várias observações, né? Eu lido com público, eu trabalho com público, eu sou professora, eu tenho uma escola de crianças, né, bem pequenas, de 0 a 5 anos, e eu lido muito com essa coisa do medo de perder, né, o medo de ficar sem, que são essas pessoas que têm seus filhos e deixam lá na minha escola, por exemplo. E eu estava fazendo um balanço pessoal, de autopesquisa mesmo, tentando ver qual que era o assunto que poderia ser assistencial para eu poder escrever um verbete, pesquisar e ampliar essa assistência. E eu reuni essa experiência profissional que eu tenho e também recins que eu precisei passar aí ao longo da vida e que me fizeram perceber que muitas vezes a gente fica cozinhando o ovo achando que está perdendo alguma coisa, quando, na verdade, ninguém é de ninguém, nada que está aqui na vida intrafísica é nosso, efetivamente. A gente não vai levar isso para quando a gente passar pela dessoma, né, e nos tornarmos consciexes. Então, quando você começa a perceber o quão passageiro, né, são essas questões assim da vida intrafísica, e o que vale mesmo é a consciencialidade, os trafores que você coloca em prática, os trafares que você supera, você perde o medo de perder. Foi com base nessa ideia. Quando eu li sobre esse medo, eu pensei naquela questão da... Agora você falou de criança, né, que começa desde a criança, que é a questão do jogo, né? Então, de perder o jogo, de perder alguma coisa, de ser o perdedor num diálogo, de ser o perdedor de um brinquedo, de ser o perdedor de alguma coisa, né? Então, quando eu li, eu pensei nisso. E isso tem que começar desde a base, né? Desde as crianças mesmo, né? Porque a maioria das pessoas, elas são competitivas, não gostam de perder, têm o medo de perder, né? E não gostam disso, né? Então, eu pensei também nesse outro sentido. Não sei se você chegou a pensar sobre isso. Não foi nesse ponto. Foi mais essa questão do apego anticosmoético, né? De achar que tudo aquilo que está com você precisa ficar sob as próprias asas, de não dar espaço
Porque muitas vezes, o que eu percebi, né? Isso com base nas experiências que eu tive, muitas vezes é a gente que não dá espaço para as coisas se tornarem frutíferas. A gente não consegue ter ideia diferente porque a gente não dá espaço, não manda embora aquelas ideias que já não nos atendem mais. Entende? Assim, ficar apegado muitas vezes a padrões, não se atualiza a respeito do momento evolutivo atual. Então, é a perda do medo de perder, porque esvaziou aquele copo, você enche de novo, né? A ideia é meio essa. Ok, obrigada. Gláucia, na crescendologia, você fala o crescendo esquiva emocional, primeiro, esquiva intelectual. Acho que tem a ver com o que você está falando. Fala mais um pouquinho. É isso mesmo. Porque, na verdade, assim, muitas vezes a pessoa, quando ela está com esses processos emocionais assim, mais à flor da pele, que pega bem a questão do apego, a esquiva, a recusa a determinadas situações, ela tem esse cunho, essa base emocional. Então, é o espernear, é o bater o pé, é o apelo a manutenção de uma situação que muitas vezes não atende mais porque tem medo de caminhar com as próprias pernas. Nesse crescendo, o que eu quero trazer é que a gente pode passar dessa recusa emocional no sentido do esperneio, dos comocionalismos e passar para uma esquiva intelectual, sabendo por que está fazendo aquilo. Sim, então, uma esquiva intelectual seria, então, positiva? Sim. Seria discernida, de certa Exato. forma. Pensada, refletida, planejada, assentada. Tá ligado? Oi. Oi. Primeiro, parabéns pelo verbete. Obrigada. E eu queria que tu aprofundasse ali em paradoxologia, o paradoxo de o fim significar o começo. E se também tem essa relação com o paradoxo anterior, que seria das perdas poderem significar ganhos evolutivos. Sim. Esses dois, eles caminham juntos, vamos dizer assim, né? O paradoxo de aparentes perdas poderem significar ganhos evolutivos e o paradoxo de o fim significar o começo. Muitas vezes, assim, acontecem algumas situações na vida e a pessoa entende como se, assim, o mundo caiu e eu não tenho mais alternativa para mudar aquele padrão. Esse paradoxo de o fim significar o começo é porque muitas vezes aquela situação já deu, você precisa mudar de patamar. Uma analogia que a gente pode fazer, muitas vezes, é com alguns relacionamentos afetivos que já estão infrutíferos, que já não estão sendo positivos para ambas as partes, e a pessoa, muitas vezes, fica ali insistindo para não abrir mão, e aí ela não tem consciência de que, quando ela faz isso, ela não está abrindo mão dela crescer e do outro também crescer, né? E muitas vezes, quando há um rompimento, é a oportunidade que ambos têm de caminhar, de crescer, de se encontrar, né? Seja o caminho que cada um escolher. Então, muitas vezes, aquilo que parece ser o fim do mundo, aquilo que muitas vezes parece que vai abalar todas as estruturas, né, tem sim uma luz no fim do túnel. Né? Eu acho que a racionalidade é que é o antídoto para a gente começar a ver isso. Começar a refletir positivamente a respeito das coisas, e aí se linka a ideia da perda do medo de perder. Né? Você faz as coisas pensado, mas sem precisar ficar em cima, achando que aquilo só vai dar certo porque você está em cima. Você também precisa dar oportunidade para as situações se configurarem, sem pensar que o fato de você ter controle é o que vai decidir se aquela situação vai adiante ou não. Então, é um pouco nesse panorama que eu quis trazer, esse paradoxo. Gláucia. Em pensenologia, desculpa. Em pensenologia, quando você fala sobre a auto-organização pensênica, estaria explicando até, de repente, o que você acabou de dizer? A auto-organização pensênica estaria... Eu não entendi essa pergunta. Relacionada com isso que você acabou de dizer, de pensamentos, de formas de pensar que nós não deixamos ir. Sim, o que eu falei anteriormente, né? Isso. Sim, tem relação, sim. E que a gente acaba construindo esse processo, estudando, lendo, pensando antes de tomar algumas decisões, né? Não sucumbindo aos impulsos, ao padrão emocional fervendo, sabe, a 100 graus.
Aliás, toda vez que a gente perceber isso, de recuar e deixar aquela decisão para mais tarde, porque definitivamente não vai ser o melhor momento para decidir qualquer coisa. Gláucia, aqui na parafatologia, página 2, antepenúltima linha e penúltima linha, 2 itens. O uso da sinalética energética e parapsíquica pessoal e o parapsiquismo cosmoético. Esses dois aspectos eu levantei aqui, eles, na verdade, caminham juntos também. Foi com o objetivo de chamar a atenção à oportunidade da assistência. Então, para que a gente desenvolve, né, a sinalética parapsíquica pessoal se não é para assistir? Né? Para que a gente vai desenvolver o parapsiquismo nesse momento evolutivo se não for para assistir? Então, o objetivo aqui é chamar a atenção para a importância da assistência. E a sinalética é uma ferramenta importante que nós temos aí para desenvolver, para saber atuar de modo mais pontual. Gláucia, aqui no B. Na fatologia, na segunda linha de cima para baixo, a evitação das fugas emocionais. Você pode dar exemplos dessas fugas emocionais? E, assim, qual seria o primeiro passo para a pessoa ela evitar essas fugas? Então, as fugas emocionais é um pouco até do que a gente tem falado aqui, né? Eu não tenho, por exemplo, um argumento, né? Vamos pensar assim, uma situação, eu não tenho um argumento lógico a respeito de um determinado fato, e aí eu apelo para uma fuga emocional, uma chantagem ou choro. Um exemplo clássico disso, né? Vamos pensar assim, nas próprias relações afetivas, né? Todas as relações são afetivas, mas na relação homem-mulher. Se por acaso tiver algum problema na relação e uma das partes não tiver querendo conversar a respeito, estiver se esquivando de ter uma postura mais madura com relação à caminhada daquele relacionamento, muitas vezes, quando essa pessoa é chamada para esse diálogo mais franco, e ela está sem estrutura, ela pode apelar para uma chantagem, ou choro, ou uma dor de cabeça, ou alguma coisa que faça com que ela ganhe mais tempo para continuar mantendo aquela situação que não está sendo positiva para ambos. Então, isso é um exemplo de uma fuga emocional, e que a gente pode ver isso estendido em vários setores da vida também. Tinha mais alguma coisa que você falou além disso? Exemplos e... Qual seria o primeiro passo assim, para a pessoa fazer a evitação? Sim. Eu vejo que, assim, nós já falamos bastante aqui a respeito da questão da racionalidade, né, de mandar mesmo para o mental soma, observar tudo isso, não deixar passar, né, enfrentar mesmo aquilo que nos causa dissabores ou aquilo que nos deixa incomodado, né? O primeiro passo é isso, diante de situações em que a gente sente esse incômodo, de não se esquivar, de enfrentar, de ir de peito aberto e tentar ver qual que é, para poder resolver. Agora, eu pelo menos vejo esse caminho, é a racionalidade, é pensar mesmo, é não deixar o negócio passar. Ok, obrigada. Gláucia, aqui atrás de você. Primeiro, eu queria te dar parabéns pelo verbete, principalmente pela forma como você está apresentando ele. Minha pergunta é na parafatologia, a quarta linha de baixo para cima, quando você coloca ali a homeostase holossomática conquistada através do autodomínio energético e da pacificação íntima. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da pacificação íntima, como é que foi para você essa conquista? Eu não posso dizer que é uma conquista, eu posso dizer que eu invisto nisso. Eu invisto na pacificação íntima. O que eu observo é que, assim, realisticamente, eu não tenho conflitos mortificadores. Eu nunca tive conflitos que me tirassem o sono, que fizessem eu, sabe, ficar uma semana de bode sem conseguir uma luz no fim do túnel. O que eu coloco aqui... Bom, a homeostase holossomática ela tem a ver com o próprio trabalho das energias, né, de não banalizar isso. Quando eu conheci a Conscienciologia, em 2000. E para mim foi um achado, porque eu tive certeza de que eu não estava louca, né? Todas as ideias que eu tinha tido antes, eu tinha encontrado outras pessoas que também pesquisavam.
E me chamou muita atenção essa questão das energias. E uma das primeiras técnicas que eu tomei conhecimento foi do estado vibracional. E eu pensei, bom, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu vou experimentar, eu vou tentar. E eu comecei a perceber que alguma coisa mudava quando eu trabalhava as energias, né? Com relação ao processo emocional, eu posso dizer que, assim, me ajudou muito a ter muito mais equilíbrio, a manter o foco, a melhorar, né, a força presencial para que isso seja feito de modo mais cosmoético. Enfim, eu acho que isso foi colaborando para que eu mantivesse aí a ideia em exercitar cada vez mais a questão da pacificação íntima, né, de manter mais esse estado ótimo de funcionamento, né, diminuir a questão dos conflitos íntimos. Resolver, sim. A gente precisa pensar o seguinte, trafares existem, né, eu tenho uma série aí de trafares, cada hora que você trabalha um, aparecem 3, e por aí você vai seguindo, mas, ao mesmo tempo, de você manter essa tranquilidade para resolvê-los. E eu acho que o trabalho com as energias vai te deixando muito mais alinhado, muito mais focado. E você demora a sucumbir à pressão da socinha. Assim. Eu vivo em São Paulo, então São Paulo é aquele caos, né? Eu preciso trabalhar as energias para manter esse estado tranquilo, ótimo de funcionamento, o máximo que eu conseguir. Eu preciso sair daqui de Foz com um estado ótimo, funcionante, e perdurar ao máximo que eu conseguir esse estado quando eu estiver em São Paulo. Para quando voltar aqui, ter menos trabalho para lavar roupa suja. Cláudia, sim? Por favor, na página 1, no finalzinho lá da fatologia, começa uma ideia sua, a aplicação, e depois passa para a página 2, do conscienciograma, transparecendo a real fotografia consciencial. Você pode desenvolver isso? Como é que você faz? Então, a aplicação do conscienciograma. O conscienciograma, ele é um instrumento e tanto para a gente, né? Eu dou aula também de conscienciologia e projeciologia, né, no IPC São Paulo, e muitas vezes eu vejo os alunos olhando. A gente tem lá uma aula, né, do CIP, que fala sobre ferramentas para autopesquisa, e é quando você apresenta o conscienciograma para o aluno a primeira vez. Tem muita gente que olha a capa do conscienciograma já não quer nem abrir. E tem muita gente que, quando abre, vê as perguntas, que são perguntas mesmo para a gente pensar, não são perguntas assim, olha, o que você comeu hoje, né? Como é que está o dia? São perguntas profundas, é para mexer lá no nosso íntimo. Então, eu vejo que o conscienciograma é um instrumento fantástico, não só com relação à questão da autoconscienciometria, mas para a gente já ir alinhando, não esperar a dessoma para depois ter que construir tudo de novo, ou seja, está percebendo que o negócio está desandando, você já coloca no trilho novamente. Eu vejo que o conscienciograma é esse tipo de instrumento. Eu uso da seguinte forma. Primeiro que o conscienciograma foi o primeiro livro que eu comprei. E eu comprei sem saber o que era exatamente, porque ele me chamou a atenção e eu comprei o livro. E depois eu vi que eu tinha que responder lá as questões, e eu respondia as questões, assim, eu não pontuava. Com dicionário do lado, e muitas vezes com dicionário eu tinha que ficar ali um tempo gastando a mufa para tentar chegar num ponto. Isso me ajudou bastante. Hoje, quando eu estou passando por algum processo que o negócio está meio nebuloso, não estou sabendo exatamente qual é o ponto que está pegando, tem lá aqueles pontos cegos e tudo mais, eu recorro ao conscienciograma. Eu, muitas vezes, tenho uma hipótese do que está acontecendo lá naquele processo, e eu recorro no conscienciograma para tentar me localizar e tentar correr atrás da recim, né? Correr atrás da autossuperação. E realmente, quando a gente vai preencher o conscienciograma, quando a gente tem esse panorama, a gente vê onde que a gente está, né? O reconhecimento do nosso momento evolutivo. E o reconhecimento do nosso momento evolutivo em tempo para melhorar. Porque a gente está na vida intrafísica ainda. Então, basta se esforçar e correr atrás do prejuízo para a gente poder melhorar aí de patamar, melhorar de degrau evolutivo. Perfeito. Muito obrigada. Cláudia, na página 13, em Culturologia,
tem assim a priorização da cultura da lucidez. Eu gostaria de saber se você utiliza alguma estratégia para não perder a lucidez no dia a dia, como é que você trabalha para manter a sua lucidez em alto nível? Olha, eu tenho algumas técnicas que eu uso, sim. Eu gosto muito de fazer um balanço. Eu faço alguns balanços periódicos, assim, para ver a quantas eu estou andando. Mas eu também anoto os meus erros, eu registro erros com a finalidade de atuar de modo profilático. Então, se eu começo a escorregar muito numa determinada questão, o registro disso, para mim, é uma chamada pessoal, sabe? Eu me sinto cobrada. Então, eu registro os meus erros com esse objetivo. Essa questão aí da reflexão, a técnica da autorreflexão de 5 horas ajuda muito a manter a lucidez. E, há pouco tempo, eu comecei a comprar uns mimos, assim, mini tertuliário, foto de alguns lugares que, para mim, são significativas aqui dentro do CAEC, e eu deixo isso espalhado em alguns pontos da minha casa, porque aquilo me traz, me starta essa lucidez. Para mim, é um ponto de rapport. Então, eu faço isso. E deixo uns avisos na minha cabeceira, na minha porta, no espelho do banheiro, me chamando a atenção com relação a essas questões da lucidez. Eu uso tudo isso. Eu não sei te dizer qual que dá mais certo, mas eu uso todos, né? E é assim que eu tento manter o foco naquilo que interessa mesmo. Cláudia, na parafatologia, na 4ª linha, você começa a falar da projeção consciente vexaminosa, evidenciando os cacarecos emocionais não superados, né? Então, como é que você faz isso para usar a projeção como uma forma diagnóstica? Então, isso daqui foi bem específico, na verdade, porque, assim, voltando um pouquinho, né, para a gente entender, quando eu conheci a conscienciologia, eu conheci primeiro a projeciologia, né? E como eu sempre me lembrei de sonhos e tudo mais, foi muito fácil perceber aquilo que era sonho e aquilo que era projeção. Então, eu sempre tive o hábito de anotar, ou sempre tive o hábito de comentar a respeito daquilo para justamente não esquecer. Não necessariamente foi utilizada a técnica com o objetivo de me chamar a atenção para os bagulhos emocionais. Mas como eu me recordo bastante das projeções que eu tenho, existiu lá uma situação que eu experimentei, tinha sido um rompimento de um relacionamento, e eu achava que aquele negócio estava superado. E eu tive uma projeção vexaminosa com o contexto que eu precisava superar e que eu já estava achando que estava tudo zerado, já tinha passado a régua, né? Então, quando eu voltei para o corpo e rememorei tudo aquilo, quer dizer, eu não precisei rememorar. Sabe quando você acorda e o negócio já está tudo fresco na memória? Eu falei, não, eu tô assumindo uma postura aqui de que está tudo resolvido, que está tudo certo, mas eu senti vergonha de ver que eu estava indo um pouquinho pior do que eu imaginei. Então, a projeção, na verdade, a projeção consciente, ela ali é um espelho de como a gente está de verdade, né? Então, aquilo que a gente acha que muitas vezes está funcionando, e quando você está projetado e você vê que você tem aquela postura e que há uma coerência, né, multidimensional daquela tua postura, está tudo certo. Quando o negócio começa a pegar, você vê que, então, peraí, onde que eu estou representando mais, né? Onde que eu estou dando um jeito de mascarar a situação? E aí, essa projeção, eu tive, na verdade, mais de uma projeção relacionada a esse assunto específico, né? Que tinham coisas que eu precisava trabalhar mesmo. E foram projeções que eu, na verdade, assim, eu tinha colocado na agenda extrafísica a ideia de, vou assistir, estou disponível para assistência, sim. Né? Realmente, estou disponível, mas eu vou ter que trabalhar esse ponto e esse ponto para poder assistir de verdade, assistir de modo mais aberto. Cláudia, na página 1, na fatologia, 7ª linha, você coloca aqui o exclusivismo proexológico. Eu queria saber o que você entende por esse exclusivismo, a relação com o tema também. Qual foi o seu enfoque aqui? Então, o que eu pensei quando eu coloquei isso foi na organização das rotinas pró-proexis, né? Que é como eu tento viver. Aí, como eu comentei anteriormente, eu vivo em São Paulo.
tudo lá funciona demais, né? E tudo, se você perder um pouquinho da lucidez, te engole por muito pouco, né? Quem itinera, quem dá aula, quando chegar lá deve perceber isso claramente. E a gente que vive lá precisa estar muito mais de olho. Então, o exclusivismo proexológico é que tudo aquilo que eu faço, eu penso se tem a ver ou não com a minha proexis. Se aquilo vai me desviar minimamente da minha proexis, já não serve. Entende? Então, a minha rotina precisa ter ações ou atitudes que possam desembocar positivamente para a realização da minha proexis. E com relação ao tema, tem tudo a ver, porque, na verdade, isso coloca mais objetividade nas nossas ações, né? E como é que você faz para aferir se uma pessoa está dentro da ProEx e o quão dentro da ProEx ela está? Você tem alguma, sabe, as variáveis? O que você, para olhar assim e falar, não, essa pessoa está bem dentro da ProEx, o que você usa como aferidora? Então, no meu caso, por exemplo, é o meu planejamento, meu maxi planejamento. É claro que esse maxi planejamento não é estático, né? Ele vai se alargando à medida que você vai ampliando as suas atividades e você vai vendo as suas prioridades. Eu acho que a pessoa precisa pensar, primeiro ela precisa saber onde ela quer chegar, ela precisa ter um norte. Então, suponha que eu, desde quando conheci a Conscienciologia, me propus a aplicar técnicas, a estudar, me tornar docente, eu tinha um norte, né? Então, quero chegar na desperticidade em tanto tempo, por exemplo. Então, tudo aquilo que foge muito dessa minha ideia de chegar à desperticidade, então, espera aí, não está dentro do negócio, né? Não vai somar, não vai colaborar. Essa é uma maneira que eu costumo ter para avaliar se aquilo está servindo ou não está servindo. Então, eu tenho um planejamento. E existem coisas que cabem nesse planejamento. O lazer cabe no planejamento? Sim, cabe no planejamento. De repente, uma mudança na área de atuação, né? Eu trabalho na educação, mas eu já trabalhei com arte. Num determinado momento, eu vi que a arte não ia me ajudar. Ela me ajudou até determinado ponto, mas, mesmo assim, eu já podia ter ido direto para a educação. Ao mesmo tempo, o que eu fiz? Eu não pensei duas vezes. Bom, isso não me atende, tchau, isso vai embora. Isso me atende, isso fica. Então, eu acho que saber onde quer chegar é o primeiro ponto para você conseguir fazer uma seleção mais adequada. Está desligado. Ainda na página 1, em fatologia, a segunda, na primeira linha, o segundo exemplo, não sei se você já falou a respeito da reeducação afetiva, sua experiência sobre o aspecto da reeducação afetiva. Fatologia, primeira linha. Na primeira linha, né? Reeducação afetiva. Nós falamos, sim, Fabiana, dessa questão da reeducação afetiva alinhada ao feminino sensível não lacrimogênico. A reeducação afetiva que eu coloco aqui é o anti-emocionalismo mesmo. Nós, como mulheres, somos muito mais impelidas a sermos emocionais, a ficarmos com as emoções à flor da pele, do que os homens, por exemplo, né, que vão descarregar essas emoções de uma outra maneira. Até antes da tertúlia, eu estava conversando com duas amigas, estava conversando aqui com a Bárbara e com a Nilce, e a gente estava falando dessas questões. Não foi com a Bárbara e a Nilce, foi antes ainda. Acho que eu conversei com muita gente antes, mas eu estava conversando com alguém, que eu não me lembro agora, a respeito disso, sobre... É claro que tanto a mulher quanto o homem, né, precisam desse processo de reeducação afetiva. Cada um indo num foco muito particular. Enquanto o homem, de repente, explode e se bobear parte para cima, a mulher fica com nhenhenhê, o ttt, e não vai direto ao assunto. E vai falar sobre isso, dá a volta, faz a curva, conversa com um, conversa com o outro e não chega no ponto. Nós não precisamos mais disso. A reeducação afetiva existe no sentido da gente começar a priorizar o mental soma, né? No meu processo pessoal, eu vejo que a docência conscienciológica e o voluntariado colaboram muito. A TARES, através, né, da docência conscienciológica, ajuda a gente se colocar na linha. Porque você não pode falar sobre alguma coisa que você sequer sabe o que significa. Você está em sala de aula, você está passando uma informação séria, de ciências sérias,
Então, você é obrigado a fazer essa recim para se manter coerente com aquilo também. E nessa mesma linha, na página 4, em terapeuticologia, o item 9, serenidade. Ah, tá. Na mesma linha, né? Você colocou no finalzinho desse Isso. item, você colocou ali o baixar a bola, me chamou a atenção. Então, aqui são as posturas decisivas para quem realmente está determinado a atuar de modo antibagulhista, a deixar os cacarecos emocionais de fora, né? Então, investir na superação de autoperturbações, manter a anticonflituosidade íntima, desenvolver a autopacificação. Eu vejo que todos esses elementos, né, investir na autossuperação de autoperturbações, tem a ver com essa autopesquisa que a gente precisa manter contínua no nosso processo, né, evolutivo, não banalizar. Eu acho que é muito importante registrar, mesmo que você não saiba por que você está experimentando determinada situação, registrar os incômodos, registrar as pisadas na bola, não para se punir, mas para você ver que você errou ali, você não precisa errar de novo. Dá para você aprender e fazer diferente. E eu acho que tudo isso, casado, colabora para a gente diminuir ao máximo os nossos conflitos. Eu vejo que é possível termos conflitos quando a gente não sabe e quer camuflar aquilo, sabe? Tem alguma coisa que está incomodando e aí a pessoa não consegue enxergar aquilo de frente porque, de repente, pode ser um monstro muito grande. E ela pode achar que ela não tem competência para dar conta daquilo, que é uma bobagem. A gente precisa enfrentar esses conflitos para a gente entrar numa condição oposta, que é de anticonflituosidade. Não tenho medo de ver que eu tenho conflitos. Eu vou lá e vou ver de que modo que eu posso superá-los. A ideia é essa. Então, num caso desse, onde a pessoa não quer enfrentar o monstro, como você falou, a pessoa daria a volta nela mesma. Ela estaria se esquivando de ver de frente. Sim. Nessa postura. Sim. E me chamou a atenção também o item 5, logo acima, que você também falou de jogar a bola para frente, né? Mesma coisa da positividade. Achei interessante você trazer o humor homeostático. Essa questão aqui do manter o humor homeostático, eu quis colocar porque você pode ser uma pessoa muito séria e bem-humorada, né? Em geral, as pessoas acham que a pessoa séria é aquela sisuda. Existe uma confusão de conceitos. Existe uma confusão. Eu sou extremamente séria, mas eu vivo rindo, né? O professor Valdo mesmo já cansou de falar, né, que eu vivo rindo. E é verdade, né? Imagina, eu também aqui no Tertuliário, andando pelo CAEC, fazendo laboratório, não dá para ficar carrancuda, né? É impossível isso, né? Pensando na Proexis, pensando em melhorar, escrevendo, fazendo esforço, vendo o resultado disso, não dá para ser carrancudo, né? Eu não vejo lógica nisso. Mas aqui eu quis chamar a atenção justamente, você pode ter essa leveza, as coisas não precisam ser a ferro e fogo, mas elas podem ser igualmente sérias, focadas, entende? Mas ela não precisa ter essa dureza, esse concreto todo. Ela pode ser leve. E aí, só para concluir, um pouco acima na página 3, em caracteriologia, o primeiro item, queria que você diferenciasse do item número 1, que você trouxe aqui, a chatice. Ah, tá. Você quer o 1 diferenciar do 1 do 2, é isso ou não? Não, é que você falou da seriedade. Então, quando é que a pessoa excessivamente séria se torna chata? Tem relação. Aqui eu estou trazendo mesmo a mala sem alça. Eu achei essa expressão ótima para colocar aqui, porque, na verdade, não é a pessoa séria, é aquela que muitas vezes faz comentários inoportunos mesmo, deslocados. Você entendeu? As pessoas confundem uma pessoa que tem criticidade de uma pessoa que é reclamona. Essa chatice que eu estou querendo colocar aqui é justamente dessa pessoa que só reclama e ela acha que ela está abafando porque ela é crítica. Não, gente, criticidade é outra coisa, né? Você vai analisar um contexto, vai ter uma visão crítica sobre aquilo. O chato é essa coisa de ficar colocando defeito em tudo, de sempre enxergar o lado negativo e de ser aquela pessoa que acaba incomodando tanto a ponto de ser uma mala sem alça. Ninguém quer ficar perto de alguém assim. É uma boa diferenciação. Obrigada.
Glaucia, aqui na fatologia, página 1, você coloca na quinta linha de baixo para cima as amizades raríssimas. Que coisas tem para dizer a gente? Que coisas você conseguiu a partir disso? Então, eu quis colocar isso, a gente vai vendo, né, os bagulhos, as coisas que, na verdade, acabam empacando o processo evolutivo quando a gente dá muita importância, mas nesse caminho a gente encontra os nossos amigos evolutivos, né? A gente reencontra essas amizades que nos ajudam, nos impulsionam. Eu, nessa existência, posso dizer que reencontrei algumas amizades raríssimas, assim, pessoas que estão no mesmo barco evolutivo, e o melhor de tudo é querendo caminhar, querendo seguir, querendo realizar sua proexis e fazer assistência. Eu tenho a dizer isso. Oi, Glaucia, você pode explanar para a gente? Só mais uma. Tem mais uma? Na enumerologia, página 2, na primeira linha, você coloca o finalzinho, antianestesia afetiva. Ah, tá. A antianestesia afetiva. Antianestesia. Isso, anestesia. Então, aqui o que eu quis chamar a atenção é para a questão de, às vezes a pessoa vai para outro extremo, né? Existe a pessoa que sente demais e existe a pessoa que acha que ela não, como ela não pode sentir, então ela fica meio anestesiada com relação às relações. O uso do mental soma não é você se vestir de gelo, né? Não tem nada a ver com isso. Você não vai deixar de sentir, você não vai deixar de perceber as coisas a partir desse psicossoma que vai tender a funcionar de um modo mais maduro. Porque, em geral, a gente observa só as manifestações imaturas do psicossoma. Então, a antianestesia é a compreensão desse sentir. Eu posso sentir, mas eu sei discernir o momento em que eu preciso colocar a razão muito mais à frente dessas emoções. Os sentimentos, por exemplo, surgem do mental soma. Da compreensão, né, a elaboração dessas emoções, porque a emoção é uma reatividade, mas a elaboração dessas emoções, né, utilizando os atributos mentais somáticos, a gente chega nesses sentimentos que são mais puros, que são mais evoluídos e que são mais adequados ao nosso processo evolutivo. A verbetógrafa, em Fatologia, página 1, 7ª linha, a objetividade sensível poderia ampliar a ideia? Ok, nós já trouxemos algumas questões relacionadas a isso, da objetividade sensível, que eu acho que eu já falei várias vezes de várias formas, né? Mas o que eu chamo a atenção é que você pode ser objetivo, mental somático, direto, focado e, ao mesmo tempo, sensível energeticamente ao que está acontecendo. Ninguém vira uma pedra de gelo por usar o mental soma. Quem vira uma pedra de gelo é porque não entendeu os atributos mentais somáticos que a gente tem em mãos. A verbetógrafa, em Fatologia, página 1, 9ª linha, favor aprofundar a perda do medo de perder e, na 13ª linha, a postura não competitiva entre pares. Sim, a perda do medo de perder, eu dei até aqui um exemplo, numa relação afetiva, por exemplo, né? Muitas vezes, num afetivo sexual, né? Porque todas as relações são afetivas. A perda do medo de perder no sentido de que, às vezes, a pessoa ela fica tão apegada a uma determinada situação que ela acha que ela não vai poder caminhar com as próprias pernas, se de repente aquilo terminar. E quando ela percebe, através da autopesquisa, e coloca coragem, coloca foco naquilo que precisa resolver, que ela é uma consciência e que ela pode caminhar também sozinha, porque, afinal de contas, nós caminhamos sozinhos e em grupo. Nós caminhamos sozinhos conosco mesmos, mas a gente caminha em grupo também. Mas é preciso estar confortável consigo mesmo para conseguir caminhar em grupo, né? Isso tem a ver com a perda do medo de perder. E essa outra questão que você colocou, a postura não competitiva entre pares, aqui eu pensei principalmente no contexto feminino, né? Há muita competição entre mulheres, né?
há muita... Eu não estou querendo puxar a sardinha só para as mulheres, tá, gente? Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, de mulher, mulher, mulher. Mas, quando eu escrevi isso, eu pensei justamente nessa competição feminina. Nos nhenhenhês, nos tititis. Muitas vezes falta mais amizade, mais harmonia no convívio entre mulheres, né? E entre casal também. Às vezes tem a competitividade no casal, um que está tentando passar por cima do outro para estar melhor que o outro. Né? Isso não colabora. Eu acho que a competição sadia é aquela competição com a gente mesmo. Há 10 anos atrás eu era como estou agora. Daqui 10 anos, como estarei? Eu acho que essa competição é mais sadia. A verbetógrafa. Enciclologia, página 2, segunda linha. Favor falar mais sobre o ciclo exercitação mental somática, autossuperação emocional. Ok. Então, a exercitação mental somática tem a ver já com um pouco do que nós já falamos, né? O fato de refletir antes de falar, o fato de refletir antes de tomar uma decisão, estudar. Eu acho que a questão do autodidatismo, né, que a gente estuda na Conscienciologia, a importância do autodidatismo, de manter isso vivo. A gente passa pela escolaridade formal, e muita gente passa pela escolaridade formal e parou de estudar lá. Né? E depois fica uma vida inteira sem pegar num livro, sem se aprofundar, como se já tivesse aprendido tudo que fosse possível naquele primeiro momento da vida. E, na verdade, a exercitação mental somática passa por isso também. A gente precisa estudar, a gente precisa produzir, a gente precisa ler. E precisa também, antes das tomadas de decisões, exercitar a reflexão. Eu falei em algum momento aqui sobre a aplicação da técnica da autorreflexão de 5 horas. Acho que a impulsividade, todos esses arroubos emocionais, eles acabam vindo mais à tona porque a pessoa, muitas vezes, não tem o hábito de pensar profundamente, né? De se recolher intimamente e refletir com profundidade sobre as questões que incomodam. Em numerologia, página 2, favor expandir o antiapego autocorrupto. Ok. Antiapego autocorrupto. Essa questão aqui, eu também peguei de um modo bastante específico de uma situação até que eu atravessei e que teve relação com o que eu coloquei em algum momento aqui da explanação sobre um relacionamento afetivo que eu vivenciei. Então, muitas vezes, a pessoa vive aquela questão, tá ruim, mas tá bom. É esse antiapego autocorrupto. É o apego autocorrupto. O que eu estou querendo trazer aqui é o antiapego autocorrupto. Não, está ruim, então a gente vai tentar ver como é que a gente faz para melhorar. Ou se separa, ou conversa, ou alinha, ou vê de que modo isso se constrói da melhor maneira. Foi nesse sentido. Professor, durante o EV e também durante a aplicação do arco voltaico, passei a sentir uma queimação na região do epigastro. Poderia esclarecer se isso é uma sinalética de bloqueio energético ou somente uma manifestação somática? Não, aí o melhor que faz é você anotar isso aí e ver o que vai acontecer da agora para frente. O desenvolvimento da energia cria alguns problemas nesse sentido, isso aí geralmente é normal. Agora, como o processo é epigastro, você tem que examinar agora se isso está mexendo com o seu umbilical chakra ou se está mexendo com o processo do cardio chakra. Às vezes é interessante a gente localizar para ver a sua tendência atual dentro dessa situação. Professor, no DAC em adendum, poderia aprofundar a cabeçada perturba a fisiologia cerebral. De que forma? Olha, nós estamos falando aqui o seguinte, não faça da sua cabeça um vácuo, pesquise. Isso é a autopesquisologia. Existem pessoas que são vacuolentas, quer dizer, vacuolosas. A cabeça acima do pescoço está uma bola vazia. Entende? Quem cabeceia a bola tem uma bola vazia como cabeça acima do pescoço, porque é uma burrice enorme cabecear a bola no futebol, por exemplo. A cabeçada perturba a fisiologia cerebral. A maior diversão é conceber o ortopensenes, mas para isso é preciso manter a cabeça com neopensenes. Agora, o
que eu quero dizer é o seguinte, vamos explicar o que é. Vocês sabem que a caixa craniana ela é dura, o osso é tipo pedra, ele é duro. Agora, o cérebro ele é uma massa mais mole. Então, o que se passa? Na hora que nós fazemos isso, ó, e bateu aqui, o cérebro todo foi para esse lado e bateu na caixa craniana. Aqui atrás, na parte do cérebro, começou a fazer como se fosse um local vazio. É um vácuo. Agora, veja, ele vai dar uma cabeçada para cá. Ele faz a mesma coisa, o cérebro vai todo para cá. Agora, o impacto com a bola, a pressão que faz isso, piora mais. Vamos supor que a pessoa faça isso várias vezes. Você acha que o cérebro vai aguentar, ele que é frágil, vai aguentar esse soco do impacto em cima dele? Agora veja, por que é que esses caras não pensam? Não pensa que está tudo querendo fazer o gol, não quer saber de nada, só pensa naquilo. Então é um problemão. Agora, veja, precisava, os médicos no futebol evitam falar uma coisa dessa. Porque senão vem um psicólogo e fala assim, você não fala, porque senão ninguém vai pegar a bola mais, vai ficar até com medo de jogar. Então, por isso que eles vão deixando. Agora, pensa bem, pior do que isso, é o boxe. Na hora que vem aquela luva que o cara já faz uma defesa, uma blindagem do pulso dele, do punho, e ele coloca, às vezes, conforme o cara, se ele é musculoso lá, aquele a competição máxima, entende? O internacional máximo, o peso pesado, o que se passa? Às vezes aquele soco tem 150 quilos. 150 quilos é maior do que o peso de uma pessoa. É como se jogasse uma pessoa inteira na cara do sujeito. Quer dizer, não, mas eu estou falando uma delas, porque hoje já está cheio de baleia por aí fora. Né? Baleia e baleiros. Então, tem gente com esse peso. Agora, então, vamos agora entender uma coisa. A cabeça está sendo usada como instrumento. É o contrário do boxe. No boxe ela está recebendo. Agora, aqui é a cabeça que está servindo de petardo. Pensem nisso. Agora, precisava do povo esclarecer. Como nós fazemos à tarde, a tarefa do esclarecimento, a gente tem que colocar todos esses pepinos na rua para explicar a situação. Professor, comecei recentemente a trabalhar as energias e estou tendo dificuldade de concentração durante a mobilização básica das energias. Entro em devaneio e a respiração fica descontrolada. Poderia dar alguma dica de como clarear a cabeça durante o processo? Não, eu acho que você tem que começar a trabalhar fora do uso das energias. Começa a trabalhar com o seu mental soma através da fixação do megafoco. Você tem que começar a ler e não devanear nada, hora alguma, em minuto algum. Então você vai pegar um livro inteiro e ler sem devaneio. E anotar o livro inteiro, só pensando naquilo que estiver escrito lá. Com isso, a sua concentração vai aumentar, a sua atenção, até a atenção dividida pode melhorar, tem uma série de condições. E você aí, concomitantemente com a leitura, os registros, anotações e a fixação da atenção e da concentração mental, você pode usar as energias. Agora, para isso, o ideal é trabalhar com o EV, entendendo o que é assimilação e desassimilação das energias. Mas agora, a coisa mais séria, para começar, que pode melhorar você em pouco tempo, é a concentração mental através da leitura técnica séria de livro. Pega um livro que seja seu, aí você começa a anotar tudo nesse livro. Isso pode ajudar muito você. Gente, eu devolvo aí a nossa professora Gláucia, você pode falar. O nosso artista ali já está com aquele microfone, já faz meia hora na mão. Ele deixou todas as nossas amigas falarem. E é cavaleiro ele. Bom, Gláucia, meus parabéns pelo verbete, muito sucesso. E uma pergunta que eu tenho é com relação à segunda página, na interaxiologia, a razão e a emoção, né, a interação dessas duas
desses dois quesitos, né? Como você pode abranger na duplologia, né, entre dois duplistas ou entre casais, por exemplo, determinado casal, uma cabeça é mais racional e outra cabeça é mais emocional. Como você pode assim, dar algumas dicas para essas pessoas para estabelecer uma homeostase no ambiente entre eles? Olha, Rony, eu acho que tem uma questão aqui, você está perguntando no contexto do duplismo, né? Primeiro a gente precisa pensar na finalidade da dupla evolutiva, né? Que é de assistência mútua. Então, aquele parceiro ou aquela parceira que, de repente, tem mais, utiliza mais, prioriza mais o uso do mental soma, enquanto aquele ou aquela tem mais a questão do psicossoma, eu acho que o diálogo desinibido, a vontade de assistir ao parceiro ou à parceira é que vai fazer a diferença. A aplicação da técnica já pressupõe esse movimento interassistencial, né? A dupla evolutiva ela se une para assistir. Então, eu acho que é nessa linha. Não sei se te esclarece a ponto... Não sei se era esse o ponto que você gostaria que eu falasse ou que fosse na linha aí que você está querendo desenvolver. Sim, não só no caso dos duplistas, quanto casais mesmo, os tradicionais, assim, como que eles podem assim, caminhar para um caminho mais evolutivo, né? No caso, o duplismo ele já leva a isso, né, consequentemente, mas pessoas assim, que não são da Conscienciologia, por exemplo, como que poderia aplicar uma TARES assim, mais funcional para esse tipo de situação? Né? Então, é a parceria mesmo. Sim. Mesmo que seja um casal comum, né, que de repente não aplique a técnica da dupla evolutiva, por exemplo, eu vejo que é essa parceria, essa integração, esse diálogo, a fim de que um ajude o outro. A gente, acho que inevitavelmente, vai deixar de passar pela interassistência. Seja a dupla evolutiva ou mesmo, se o casal quiser ter maior longevidade, né, quiser ficar velhinho juntos, né, quiser ter uma vida mais longa, não vai deixar de passar pela interassistência. Perfeito. Gláucia, no último item da parafatologia, você fala dos campos energéticos e homeostáticos do ECP2. Aí você pode expandir para a gente por que você destacou o ECP2? Então, eu destaquei o ECP2 por conta até de uma experiência que eu tive, e eu já tinha encaminhado o título, que já tinha sido aprovado, e eu demorei algum tempo para conseguir escrever alguma coisa, né? E quando eu fiz o ECP2, eu passei por uma experiência que me chamou bastante atenção. Eu estava lá no campo, né, acho que foi no sábado, na parte da manhã. Para quem não sabe, tem um campo energético, né, então são usados os colchonetes e lá é feita uma assistência mais significativa. E eu fiquei bastante lúcida e eu tive uma projeção dentro do próprio ambiente. E nessa projeção eu vi um caos no extrafísico, né? No intrafísico, todos estavam deitados, o trabalho aparentemente estava tranquilo, não tinha nenhum ruído, as pessoas se movimentando bem lentamente, né, tudo escuro. Mas extrafisicamente eram 3 vezes um pronto-socorro lotado. O negócio estava pegando fogo. E me chamou a atenção a tecnicidade e objetividade dos amparadores. A tranquilidade nos atendimentos, né, uma orquestra muito bem realizada, né? Cada um com uma função, cada um dando conta de um grupo e um revezamento que ocorria nessa orquestra, né? nesse movimento. E na hora, quando eu percebi isso, eu percebi que eu não sentia emoção nenhuma. Eu estava enxergando todo aquele panorama e possivelmente devia estar acoplada com aquele contexto, porque eu também estava a fim de assistir, estava com esse foco. E percebendo que eles estavam serenos, tranquilos, antiemocionais e fazendo o trabalho que precisava ser feito. E, para mim, aquilo foi um aprendizado. Eu pensei, eu quero fazer isso, eu quero saber fazer isso. Eu quero aprender, diante das adversidades, diante das situações que, de repente, a gente não sabe lidar, manter esse foco naquilo que é melhor. Manter esse foco na assistência com essa tecnicidade, com esse foco, enfim... pensando em assistir da melhor maneira mesmo. Oi?
Pode falar. Por favor. Na teoriologia, eu queria saber a teoria dos 7 Cs. Ah, tá. Na verdade, a teoria dos 7 Cs é um verbete, tá? É um verbete. Vale muito a pena estudar esse verbete, ler. Mas, assim, para a gente ter uma ideia do que ele significa, né? Ele traz pilares básicos para a Proexis. Então, esses 7 Cs são corpo, casa, comida, condução, companhia, carreira, currículos pessoais. São os pilares, é uma fórmula vivencial para a gente poder assentar a nossa vida humana, levando tudo isso de jeito, né, e vivendo evolutivamente. E eu trouxe isso no contexto do antibagulismo emocional, porque assim, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer enquanto consciências e levar o fruto desse aprendizado, desse complexes, né, se atingirmos aí, mas pensando firme e fazendo por onde para atingir o complexes, para a nossa condição de consciexes durante o período intermissivo. E eu pensei nisso por conta até de um megapensene trivocabular que eu gosto muito, porque ele me situa, que é semana 7 oportunidades. Então, 7 oportunidades. Se eu em um dia negligenciar um desses itens que são colocados, por exemplo, aí na teoria dos 7 Cs, uma semana babau, já foi embora. Um dia já foi embora. E esse dia pode fazer falta aí, né, na nossa caminhada evolutiva. Então, a gente não pode perder tempo. Eu pensei nessa questão quando eu coloquei a teoria dos 7 Cs. Corpo, casa, comida. Corpo, casa, comida, condução, companhia, carreira, currículos pessoais. Repito, corpo, casa, comida, condução, comida de comer. Condução, companhia, carreira e currículos pessoais. É legal ler o verbete, estudar o verbete. A verbetógrafa. Em Teoriologia, página 2, o que é a teoria dos 7 Cs? Te vira. Eu posso repetir, não tem problema. A teoria dos 7 Cs, eu falei há pouco aqui, mas tem o verbete, né? Eu acho que vale a pena estudar o verbete. A verbetógrafa. A sindectopia afetiva poderia ser incluída na fatologia? Mais especificamente, a paixonite que é estimulada pelo assassino nos filmes, romances, publicidade. A mídia faz apelo à sensibilidade da mulher e estimula o emprego errado do psicossoma. Essa situação parece que pega mais no ginossoma do que no androssoma. Como pode a mulher superar essa condição? Quem está falando é de Montevidéu, no Uruguai. Tá? Então, eu cheguei a pensar na questão da síndrome da ectopia afetiva, mas eu acho que é muito mais abrangente. Aqui eu localizei em coisas um pouquinho menores, porque quando a gente fala em síndrome da ectopia afetiva, a gente tem vários tipos de manifestações dessas síndromes, né? A paixonite, eu vejo que é ainda a imaturidade mesmo, mas num nível ainda que pode aumentar para uma síndrome de ectopia afetiva, um desvio muito maior. Então, por isso que eu acabei não incluindo aqui. Na ocasião, eu estava até fazendo uma maratona do Homo sapiens pacíficos em São Paulo. E aí, eu estava até na dúvida se a síndrome da ectopia afetiva entraria aqui, mas eu achei que não era. Então, por isso que eu não coloquei. A verbetógrafa. Isso aqui agora já é de Madrid, na Espanha. Apesar das mulheres serem mais emocionais do que os homens, elas são em maior número dos verbetógrafos. Poderia comentar? Eu quero deixar claro o seguinte, né? Eu fiz o verbete, em alguns momentos eu falo com relação ao comportamento da mulher, mas eu não tô aqui assim dizendo que a mulher ela é culpada de tudo isso, que ela é a mais emocional, né? A gente tem muitos homens que também extravasam as suas emoções e descarregam literalmente as suas emoções por andarem armados e por aí vai. Na verdade, assim, eu sou mulher, eu convivo com muitas mulheres e eu observo isso, e a realidade precisa ser colocada. A mulherada, em muitos contextos, assim, é pura manteiga derretida, né? E a gente precisa mudar esse quadro.
né? Eu não estou falando isso para afrontar ou atacar nenhuma, mas assim, nós somos estimulados sim a esse contexto. Mas a gente pode se posicionar de um jeito diferente. Então, se a gente não quiser ouvir esse discurso daqui a um tempo, vamos já mudar, vamos fazer essa mudança agora, vamos priorizar aumentar o som. E o tertuliar não é um laticínio. Vamos entregar. Agora, a verbetógrafa... Só um momento, professor. Por que mais verbetógrafa? Eu acho que as mulheres estão fazendo um esforço para melhorar. Não, e sempre a gente tem mais mulher do que homem. Eu sempre falei que o ginossoma é superior ao androssoma. O problema é que os homens não têm tanto trabalho, às vezes eles conseguem segurar a barra. As mulheres têm mais trabalho, por isso que às vezes tem um processo. A verbetógrafa. Você falou há pouco sobre lembretes e situações na qual usa para não perder a lucidez. Explique, por favor, melhor, até onde essa técnica não contradiz com o verbete apresentado, gerando assim bagulhos energéticos. A própria questão do que eu levo como lembrete, eu levo questões homeostáticas. Então, por exemplo, se eu deixo um aviso, que é o aviso que eu tenho na porta do quarto, que eu não me permito reclamar nem em pensene, isso para mim não é um bagulho energético, é um antibagulho. Pelo contrário, porque se eu começo a ficar reclamando, quais são as minhas companhias extrafísicas, qual é o contexto, qual é a bolha holopensênica que eu vou construir dentro da minha casa e para onde eu vou. Então, existe a finalidade dos objetos que eu tenho em casa, e isso tudo é muito de caso pensado. Então, se eu tenho lá a imagem, eu tenho o tertuliário, tenho o jardim, que são imagens que para mim são significativas, isso para mim funciona como rapport. Não é bagulho, não. A verbetógrafa. Em voluntariologia, na página 2, você identifica a existência de bagulho emocional grupal no voluntariado conscienciológico? Caso positivo, qual seria a postura individual profilática antibagulhista do grupo? Não, aqui, na verdade, o que eu quis colocar é a própria interassistencialidade antiemocional. Cada contexto, cada voluntário tem lá a sua bagagem. Alguns vão ter mais bagulhos e outros vão ter menos bagulhos. Mas o que eu quis colocar aqui é o quanto o voluntariado conscienciológico, ele acaba com esses bagulhos emocionais. A gente tem um trabalho muito maior para fazer. Então, para você se manter no voluntariado, você precisa sair do umbigo para enxergar o grupo. Eu acho que esse é o primeiro movimento anti-bagulhismo que a gente passa. A primeira filtragem. Professor, para eu encapsular o meu quarto, é só esterilizar a energia em todas as direções do ambiente com a intenção de bloqueá-lo? Sim, a sua energia que vai acertar a situação. Isso aí é que a gente chama a blindagem da alcova. Para eu me autoencapsular, ao sair na rua, é só eu esterilizar a energia por todas as partes do corpo com a intenção de criar uma bolha em torno de mim? Sim. Essa bolha energética se desfaz sozinha ou eu tenho de encerrar o autoencapsulamento? Não domino o EV, mesmo assim posso me autoencapsular? Pode. Agora, depende de você ter a noção disso. E você não precisa se preocupar. Com o passar do tempo, as suas manifestações, a atividade, os atos, as ações, você vai ficando, então, se abre de novo para o processo do ambiente. Agora, tudo depende do holopensene, a atividade, o local, o que você está fazendo. Agora, é bom você começar aí, que você vai dominar isso em pouco tempo. O problema todo, lembre-se, a vontade é a maior força que uma pessoa tem. Se você determinar, tiver aquela intenção, fixar no processo, deliberando a coisa, você vai conseguir. Glauci, estava pensando sobre o seu verbete, a importância da gente se livrar desses bagulhos, que se a gente guarda ressentimento, que em 1990 você fez isso para mim, imagina ampliando para a série X, né? Lembra lá naquela vida, o que você fez, a gente guardar, né? Então eu queria que você trouxe ali exemplos, né, de posturas sensacionais para a gente seguir, mas se você pudesse trazer um pouquinho da tua teática, como que você não guarda ressentimento, assim, ou o que você faz quando dá aquela pontadinha, assim, como é que eu lido com isso? Então, eu penso na repercussão que isso vai ter. Então, por exemplo, eu coloco em teriologia a questão da teoria do pensene, né? Tudo aquilo que a gente penseniza, né,
vai com esses 3 elementos que são indissociáveis. E se você tem muita energia, se você tem ectoplasmia, isso causa um estrago ainda muito maior. Então, toda vez que... Eu não vou dizer que eu nunca senti, ou que eu não tenha, ou não fique chateada com alguma coisa, mas eu tento refletir sobre isso e mudar o padrão. Não mudar o padrão assim, não vou pensar mais nisso, né? Que isso é superficial, acaba sendo falso. É tentar entender por que eu senti aquilo, por que aquilo pegou, de que modo que eu posso reverter esse processo. Eu acho que a gente consegue fazer isso com mais clareza quando a gente registra, quando tem o hábito de registrar. Eu tenho assim algumas maneiras de registrar. Se eu tivesse em papel e sem caneta, eu gravo. Então, eu dou um jeito de não deixar aquela ideia passar para eu poder refletir. E no final do dia, né, como eu faço TENEPS à noite, né, um pouco antes de dormir, eu ainda tenho esse tempo para reorganizar as ideias, passar o meu dia, ver o que pegou, ver de que modo que eu vou mudar, para tentar fazer diferente. Tem coisa que a gente consegue fazer diferente logo em seguida, e tem coisas que vão levar um pouco mais de tempo. E aí entra a questão da Recim. Você precisa se auto-enfrentar, você precisa traçar estratégias de superação e precisa insistir para ver resultado. Então, em geral, eu funciono assim. Alce, esse assunto tem tudo a ver com a desperticidade, né? Eu vi que você colocou aqui na interdisciplinologia. Eu queria que você aprofundasse essa relação. E, para você, quais são, assim, mais ou menos as etapas, ou o que é fundamental para uma pessoa, você ou uma pessoa, fazer a assunção da desperticidade? O que é, assim, que não pode deixar, sabe, que não pode faltar, o que é essencial para a pessoa já se considerar, ou poder se considerar na desperticidade? Nossa, eu não fui tão longe assim, não, Pedro. Por que não? Porque o assunto tem tudo a ver, né? Não, tem tudo a ver, mas vamos por partes, vamos com calma aí. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Eu acho que são as bases para a gente começar a calçar a desperticidade, porque à medida que você vai limpando, você vai mantendo um outro nível de funcionamento. Eu acho que essa é a primeira base. É o que você estava comentando, você vai ficando refratário, né? Você vai começando a ficar mais raciocinando mais racional, etc. Então, isso realmente é a primeira etapa, mas o que mais? Eu enxerguei a primeira etapa e tento colocar em prática essa primeira etapa com vistas à desperticidade. Outra coisa que você comentou aí é o processo da TENEPS, né? Se você já faz essa junção, né? Essa conjuminação do processo diário com os trabalhos da TENEPS, pouco a pouco isso também vai dando mais desenvoltura, né? Então, acho que isso aí também deve ter relação nessa assunção, né? Tem uma coisa que eu costumo pensar, é que, assim, não que seja fácil, tá? Mas é algo que eu costumo pensar. Para a gente pensar em desperticidade, ou para pensar em alguma conquista assim, dessa natureza, mas que seja, a conquista do domínio energético, por exemplo, isso não pode estar longe, sabe? Isso não pode estar muito distante, senão... Então, se, por exemplo, eu penso na desperticidade, eu preciso começar a tentar embutir no meu cotidiano alguns extrapolacionismos dessa natureza. Exatamente. Como desperto, eu pensaria como, né? Eu agiria de que modo? Esse exercício eu faço. Eu não faço tanto quanto eu gostaria, mas como será que um amparador agiria nessa situação? Como será que um evoluciólogo enxergaria tal coisa? Eu não sou nada disso, né? Eu ainda estou em momentos bem anteriores, mas isso permite que a gente comece a fazer um exercício mental somático para tentar ver, de repente você tem um insight, que estratégias você pode implementar para conseguir atingir esse nível. E nesse contexto até você definir o percentual que você hoje já assume da desperticidade. Pode ser 50%, 70%, 80%, porque quando você, conforme você comentou, traz mais para próximo e assume, nem que seja, né, um determinado percentual, isso já gera uma responsabilidade, a pessoa já começa a funcionar de um outro modo, e isso ganha um outro colorido, assim, no sentido de levar mais a sério, né, a desperticidade. Eu acho que fica mais palpável mesmo, né? Assim, não significa a conquista propriamente, mas eu acho que você já começa a palpar isso, a considerar a possibilidade de, né?
Sim. Em acabativa, eu gostaria que você abrangesse mais como que você evidenciou essa relação estreita entre esses dois verbetes, o crescendo, perdão, libertação e evitação da evitação. Deixa eu me localizar. O crescendo, número perdão, 9 libertação. e número 10. E o número? 10. Evitação 10. da evitação. Evitação da evitação. O que você deseja nesse ponto? Como você evidenciou essas relações com esses verbetes ao tema do antibagulismo emocional? Ah, sim. Então, eu comentei logo no início que eu demorei um pouco para escrever o verbete. Então, tinha lá os 6 meses de prazo, né, da aprovação do título, os primeiros 3 meses, 0. Eu não conseguia nem para frente, nem para trás, né? Eu só sabia que eu tinha essa ideia, mas eu não conseguia achar elementos para desenvolver. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mexer. Então, fui lá, peguei o Tratado 700 Experimentos, vi se tinha alguma coisa. Aí, peguei o Pacíficos, que era o que eu estava até estudando na época, fui ver se tinha alguma coisa. Fui pegando vários livros para ver se eu conseguia ter ideias, porque lá, com certeza, tinha muita coisa. Era eu que não estava conseguindo acessar o ponto que, para mim, era interessante para o verbete. E fui registrando tudo. Quando eu vim para Foz, em dezembro, e fiquei aqui até a primeira semana de janeiro, eu vim com o objetivo de dar um gás no verbete. Aí eu ia lá para o Lociclo, nada, gente, nada acontecia. Assim, parecia que eu estava embotada, não tinha ideias, e aí eu fui anotando, até que eu falei, não, então, peraí, deixa eu começar a pegar os verbetes que têm relação. Né? De repente, eu poderia ter feito isso antes, mas nem essa ficha tinha caído. Aí eu peguei vários verbetes que, pelos títulos, me pareceram ter relação com o antibagulismo emocional. E aí eu fiz uma listagem com todos esses verbetes. Eu nem lembro quantos, mas eu fiz uma listagem grande de verbetes. E aí eu fui lendo todos. Li todos os verbetes. E aqueles, depois, que tinham mais a ver com essa abordagem, eu fui separando para o verbete. Que eu achei que entravam mais nessa questão do antibagulismo emocional. Eu fui procedendo dessa forma, né? Fui eliminando aqueles que não tinham relação tão direta com o tema. Agora, pelo título dos verbetes, esses que você trouxe, Rony, né? O crescendo, perdão, libertação, e depois evitação da evitação, só pelo título, mas eu acho que também vale a pena estudar, tem tudo a ver. Porque essa questão do perdão, libertação, quando a pessoa perdoa, ela abre mão de ressentimentos, de mágoas, de tudo aquilo que não presta para o nosso processo evolutivo. A gente já tem muito nó para desatar, não precisa atar mais nós, pelo contrário, precisamos desatar. Eu acho que isso acaba tendo uma relação muito direta com a questão do antibagulismo. E a evitação da evitação, eu não estou entrando nos verbetes, mas só estou pegando os títulos que, na verdade, foi o que me chamou a atenção no momento que eu separei os verbetes. Existem coisas que a gente pode evitar, né? A gente pode evitar situações para depois não correr o risco e falar assim, mas se eu tivesse pensado mais 5 minutos eu teria feito diferente. Há 10 anos atrás, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu faria diferente. Então, vamos fazer diferente hoje, vamos fazer diferente nesse momento. Se não dá para tomar uma decisão que seja positiva, adequada nesse momento, a gente vai separar esses 5 minutos ou vai deixar para responder mais tarde, mas não vai se antecipar. Então, é um pouco nessa linha. Algum exemplo, algum autoexemplo, né, que encaixasse em algum desses dois? Então, não é específico, viu, Rony? Né, na verdade, é mais nessa linha que eu trouxe para você. Não tem um exemplo específico sobre essas duas questões, tá? Oi? Falar sobre a bibliografia que você indicou daquele livro ali do Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Ah, sim. É esse livro aqui, ó. Eu estava aqui em dezembro, como eu falei, né, em dezembro, e fiquei até a primeira semana de janeiro, sem conseguir ter ideia nenhuma a respeito do verbete. E faltavam 3 meses. Ou seja, eu só escrevi o verbete nos últimos 3 meses, que os primeiros já tinham ido para o espaço. E aí eu fui lá na Epígrafe,
E falei, alguma coisa eu preciso pensar para, sei lá, começar a dar um start nisso. Eu não tinha saído da definição do verbete. E aí eu vi esse livro, Pare de se Sabotar, e dei a volta por cima. Eu pensei, olha, eu acho que ele tem a ver. E aí eu comprei o livro, eu dei uma olhada, assim, examinei muito rapidamente, né? E ele tem Como se livrar de comportamentos que atrapalham sua vida. Honestamente, logo de cara, quando eu li esse pedacinho aqui, eu falei, tá, então tá bom, eu vou ler. Não comecei a ler o livro. Eu voltei para São Paulo, em São Paulo que eu fui ler o livro. O negócio estava tão brabo que eu até o livro eu tinha acabado de comprar para superar essas questões e acabei dando uma esquivadinha, né? Eu falei, não vou ler agora. Emocional, nada pensado. E aí eu comecei a refletir quais eram os comportamentos que estavam atrapalhando, o que estava em jogo para eu estar com essa dificuldade, não estar conseguindo olhar. E eu vi que tinha alguns pontos meus, particulares, de recim, que eu não estava olhando, né? Que eu estava precisando ir mais fundo, que tinham coisas que eu não estava querendo mexer. Né? Então eu falei, eu preciso ver isso mais de perto. E aproveitei o tempo, já que eu não estava conseguindo trazer ideias muito específicas a respeito do verbete, para investir nessas recins. Aí eu fui fazer o laboratório de auto-organização, que foi excelente, me ajudou muito a enxergar as coisas e até fazer uma alteração na minha rotina, enfim, mudar todo o panorama que eu tinha construído até então, né, para a escrita e tudo mais. Então, vinha para as mini tertúlias, ficava na tertúlia, acabei fazendo uma imersão, né, aqui no CAEC, fazendo os cursos também, com o objetivo de ir mais fundo naqueles aspectos que eu não estava conseguindo lidar, que eram intraconscienciais. Então, o livro, no primeiro momento, ele me auxiliou dessa forma. E quando eu voltei para São Paulo, eu fui ler. E, claro, se a gente for pensar, né, no paradigma consciencial, o conceito que a gente estuda de autopesquisa é muito mais radical, né, no sentido da palavra mesmo, na raiz, lá no fundo. E o livro ele traz, sim, uma ideia de autoconhecimento, de a pessoa pesquisar alguns comportamentos que não atendem, alguns comportamentos que muitas vezes atrapalham aparentemente um setor da vida, mas que se espalham para todos os setores, porque você é a mesma consciência, né? Atuando na vida pessoal, na vida profissional, no nosso contexto, no voluntariado, e de alguma maneira aquilo que emperra num contexto se dissemina para os demais. Então, esse livro, Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima, ele, num primeiro momento, eu vejo que para quem ainda está tateando o processo de autopesquisa é muito bacana. Para quem já faz é melhor ainda, porque é um lembrete para a gente parar de se sabotar e criar vergonha na cara e focar na evolução. Glauci, sabe que estava olhando também o verbete número 7, que você coloca bagulho autopensênico, tem 100 itens, que também é para consciência memoriza, porque realmente ajuda muito a poder superar esse autobloqueio, né? Exato. ou esse tipo de sabotagem. Esse foi o primeiro verbete, na verdade, que eu li, porque quando eu pensei no tema, eu falei, bom, deixa eu procurar, porque de repente já deve ter alguma coisa exatamente assim, né? E aí, de repente, eu estou chovendo no molhado. E aí eu achei os bagulhos autopensênicos, aí nos tratados os bagulhos energéticos. Eu falei, então estão faltando os emocionais. Eu vou investir nessa ideia, porque eu acho que estão faltando os emocionais aí. Embora tudo seja energia, né? A gente está falando de energia. A energia que é gerada nesses arrobos, esses comocionalismos, elas são impactantes, né? Então, a gente está falando de energia, só que num viés muito mais do sentir só, né? Algo até muito mais animal. Como é que você pensa, Glaucia, a respeito da cultura do emocionalismo, do bagulhismo energético, bagulhismo emocional que existe? Por exemplo, você liga a televisão, você vê vitrine de loja, você vê embalagem de produto, está em tudo. Então, às vezes, a pessoa, normalmente, se ela tem, vamos dizer, uma síndrome assim, desse tipo, e ela se bobear, daqui a pouco ela está entrando de novo, porque a poluição visual que tem com relação a isso é muito grande na sociedade. O que você pensa com relação à pessoa fazer já a profilaxia, ou então já a terapêutica
em relação a isso, porque cerca o bagulhismo emocional vende. Então, o comércio, que tem lucro, vai nisso, até em matéria de livros também, de uma maneira geral. O que você recomenda, ou fala, ou pensa a respeito? Isso que você falou é muito sério, né? Eu até coloquei aqui na antonimonologia a questão do perfil novelístico, que é o oposto, né? O antibagulismo não tem nada a ver com isso. E, assim, as novelas, né, num contexto geral, são um desserviço ao nosso processo mental, porque caminham justamente para só elaborações emocionais, só a manutenção da repetição. Então, é sempre a mocinha que sofre e é feliz no final, ou se casa no final, e esse final, na verdade, é o começo de uma vida, né? A gente não viu nem a metade da história. Então, quer dizer, eu penso que tudo isso colabora para uma manipulação muito maior e também para uma manutenção de um comportamento infantil. Então, de um modo geral, o que a gente vê não é a cultura da maturidade, né? A gente vê a cultura da infantilidade, né? Quando a gente tem essa questão do emocional exacerbado sendo cada vez mais estimulado. Então, esse é um problema. Eu acho assim, você não vai deixar de viver nesse mundo, né? Você vai interagir. Se você deixar de assistir a televisão por conta das novelas, você também vai deixar de assistir os filmes, né? Que entram no processo emocional por outra linha, né? Mas que vão também exacerbar isso, né? Quando de repente, num momento assim de ápice, toca alguma música maravilhosa e a bandeira dos Estados Unidos ou de qualquer outra coisa se levanta e é aquela apoteose e as pessoas naquela hora não gostam de guerra, acham guerra o máximo porque nossa, olha que fantástico aquela cena. Então, quer dizer, a gente vai ter que desligar a televisão e não vai ver mais as novelas, os filmes, muitos seriados e também os jornais, né, que passam, porque também tem uma dose, né, na própria entonação dos apresentadores. Aí a gente também não vai ver mais os comerciais, vai colocar venda nos olhos, porque se a gente andar na rua, a gente vai ver os outdoors. Aqui ainda tem, né, em São Paulo a gente já não tem mais, mas a gente tem as vitrines e tem tudo mais. Então, quer dizer, não vai dar para a gente fazer isso. Eu acho que a gente tem que ter mais racionalidade com relação àquilo que a gente assiste. Então, se, por exemplo, você estiver convivendo num contexto onde você percebe essa questão emocional mais ativa, as pessoas atuando dessa maneira, é o exemplarismo. É mostrar que pode ser diferente. Então, eu trabalho com muitas pessoas e atendo muitas pessoas e converso com muitas pessoas diariamente. Eu trabalho numa escola. É um entra e sai assim, diário e tudo acontece naquele contexto escolar. Então, às vezes as pessoas se desesperam por pouco por conta dessa falta de domínio emocional. Se, de repente, você já consegue desassediar aquele processo, você mostra que esse desespero, essa ansiedade não é necessária. Então, eu vejo que a gente precisa começar a fazer esse exercício com a gente para poder, através do exemplo, mostrar que pode ser diferente. A princípio, é por aí que eu estou indo, né? Em alguns momentos, eu percebo que isso dá resultado. Agora, em outros momentos, assim, as próprias pessoas também não estão afim disso. Porque, quando a gente faz isso, a gente assume a responsabilidade sobre o modo que a gente se conduz também, né? A gente está deixando atestado que a gente está de olho que a nossa manifestação é pública, é multidimensional. Então, que eu não posso ser muito racional dando uma aula e pouco racional lá na minha casa, ou pouco racional no meu trabalho, explodindo quando chega um pepino lá para eu resolver. Então, você acaba assinando lá um termo de responsabilidade de você, com os amparadores, multidimensional, de que você vai ter que manter esse padrão em qualquer circunstância. Mas eu acho que vale a pena. É mais coerente, né, com a gente, enquanto consciências. Você, na tecnologia, falou da técnica de registrar os erros. Você pode dizer como é que você aplica essa técnica, os efeitos dela? Então, eu tenho sempre um bloquinho comigo, caneta, né, e eu vou anotando alguma conduta que, de repente, eu acho que eu não precisaria mais ter, e eu tenho.
alguma pensenidade que eu estou mantendo e que, sei lá, de repente eu já não poderia mais manter. Eu faço anotação disso. Para mim, na hora que ocorre, que efeitos que isso tem no meu contexto pessoal, quando eu vejo que eu estou errando na mesma coisa, e eu tenho lá, data tal, erro tal, beleza. No dia seguinte, data tal, o mesmo erro. Espera aí, quantas vezes eu vou precisar patinar aqui? Eu já não entendi que eu não posso fazer isso. Então, para mim, o efeito é quase que imediato. Quando eu percebo, eu vou querer mudar, eu vou querer mexer nisso, eu vou querer ver de que modo que eu posso atuar e que seja mais interassistencial. Mas sem autopunição, sem olhar aquele erro achando que é um bicho de 7 cabeças. Não, espera aí. Eu estou escorregando aqui porque faltou lucidez, estou desconectada, estou sendo engolida, e eu estou sendo pensionizada, eu estou pensionizando. O que está pegando aqui? Eu faço esse tipo de reflexão. E aí eu tento mudar. Você é muito comunicativa, professora, ótima, tem força presencial. Eu acho que uns 200 verbetes ela precisar de entregar para a gente. E eu confio em vocês para apertar ela um pouquinho para ela fazer os verbetes. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 38 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 25 online. Os recados são do Geraldo sobre vivências parapsíquicas, Thelma, o curso avançado de saúde consciencial, a Gilvânia sobre o congresso dos intermissivistas e a Nazaré com o acoplamentário. Olá a todos, eu estou aqui em nome da ACIP para convidá-los a participar do curso Vivências Parapsíquicas com a professora Jovilde. São experiências no parapsiquismo, no exercício da medicina e na vida particular. Alguns temas principais: identificação da PROEX, atuação com amparador, vivências de parafenômenos, comunicação interdimensional. A data do curso, 9 de junho de 2013. Local, sede da ACIP. Horário, de 8h30 às 11h30, com intervalo, depois às 15 horas até às 18 horas. Para maiores informações, ligue 45 2102 1421. Repito, 45 2102 1421. Ou no site acip@acip.com. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da OEC, nós os convidamos para o curso avançado em saúde consciencial. Esse é um curso que será ministrado no prazo de 1 ano, com módulos mensais, um final de semana por mês, aqui no campus da OEC, em Foz do Iguaçu. Esses módulos serão dados aos sábados e domingos, das 9 às 18 horas, e abordarão vários temas relacionados à autoconsciencioterapia. Então, o objetivo desse curso é a pessoa tornar-se terapeuta de si mesmo, entendendo e vivenciando as etapas da autoconsciencioterapia, ou seja, a autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a autossuperação. Alguns tópicos desse curso: parasemiologia, identificar os sinais e os sintomas na consciencioterapia, fazer a autoanamnese consciencial. Outro tema, fundamentos da paraterapêutica, ou seja, a capacidade de ter autoprescrições consciencioterápicas, a importância da assistencialidade na autocura e a saúde como indicador de realização de proexes. Mais informações no telefone da OEC no 045 3025 1404 ou no site no www.oec.org.br. Convidamos a todos. Boa tarde a todos. E, em nome do CAEC, estou aqui para divulgar o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que acontecerá no dia 12 ao dia 14 de julho de 2013, no Discernimento, Foz do Iguaçu. O evento terá início no dia 12, sexta-feira, às 15 horas, e terminará no domingo, no dia 14, às 17h30. Você, tertuliano, que está em casa,
venha encontrar o seu amigo intermissivista. As inscrições podem ser feitas aqui pessoalmente no CAEC ou pelo telefone 3525-2652, ou ainda pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde. O CAEC convida você para a próxima turma do Acoplamentário, de 14 a 16 de junho, a turma 122. O tema deste Acoplamentário é Parapolítica, e os EPICONs são Kátia Aracaki e Marcelo Silva. O laboratório acoplamentar é um laboratório tecnicamente preparado para o desenvolvimento parapsíquico e para a autopesquisa. Nesse sentido, se você pensa que você tem alguma relação mais próxima com a pesquisa da parapolítica, este é um acoplamentário preparado com esta temática. E, visto que para o desenvolvimento parapsíquico é necessária a repetição dos experimentos, o CAEC preparou uma série de pacotes promocionais progressivos. Quanto mais acoplamentários você realiza, mais desconto você recebe. Ligue, então, para o telefone 3525-2652 para obter maiores informações. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete dispersão intelectual. A especialidade é dispersiologia, de autoria da professora Fabiana Cerato. Obrigado pela sua presença e até amanhã. Fafá. O ECP3 é um curso de campo bioenergético promotor de assistência. Ele leva o equilíbrio das emoções, o equilíbrio das energias e do corpo físico e, consequentemente, melhora o convívio social. É um curso sem pré-requisito, onde você pode levar toda a sua família que não conhece a Conscienciologia. É uma oportunidade de conectar com a multidimensionalidade e a sua realidade energética. Contamos com a participação de vocês e toda a sua família. Até mais. Potencialize sua saúde. Vivencie as etapas da autoconsciencioterapia. Entenda de saúde integral e consciencial. Torne-se terapeuta de si mesmo. E melhore sua assistência aos outros. Curso avançado em saúde consciencial. 12 encontros. Sábados e domingos, uma vez ao mês. Esperamos por você. No campus OIC, em Foz do Iguaçu. Olá, estamos aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que ocorrerá no campus CAEC. Ele terá uma divisão em 3 dias, intercalando partes teóricas e partes práticas. Na parte teórica, serão conduzidos debates com relação aos principais povos, escolas do pensamento e sensitivos, que mais contribuíram para o desenvolvimento do pensamento parapsíquico e das ciências parapsíquicas ao longo dos séculos.